vocês estejam bem, dando continuidade no quadro que nós estamos respondendo os artigos científicos que nós estamos alimentando as nossas redes sociais, como o YouTube, para respondermos algumas perguntas que chegam para nós em nossas mídias sociais. Então, no nosso Instagram, no nosso Facebook, também pelo WhatsApp, também chega pelo YouTube. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, em algum lugar aqui vai ter uma tarja para você assistir esse vídeo. Depois corre aqui para assistir as respostas que nossos amigos já nos pediram para nós respondermos algumas questões. Meu nome é José Matheus, vou estar hoje respondendo algumas questões que já foram passadas para nós. E se caso você depois tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu tentar depois talvez responder para vocês novamente, tudo bem? Então, o artigo científico que foi intitulado como Educação leva a um estilo de vida mais ativo fisicamente, uma evidência baseada em uma randomização mendeliana. Esse artigo ele foi apresentado pelo professor mestre Luiz Carlos Oliveira, que ele já é da casa há mais de 20 anos. Vou ler aqui, tem uma colinha aqui com algumas perguntas, então eu vou lendo aqui as perguntas e vou respondendo para vocês. Então, essa só uma abordagem, né, dos resultados, algumas coisas que ficaram foram mais perguntadas, algumas coisas que ficou mais clara nas questões dos resultados, foi a questão que basicamente mostrou que uma melhora, né, uma melhor educação de familiares, dos pais, mostrou que as crianças elas tendem a ser mais ativas, certo? E praticar mais brincadeiras lúdicas, né? Fazer mais a prática de brincadeiras. Então, pais com um alto nível de escolaridade, então os filhos fazem parte desse ciclo de ser mais ativo. Então, a primeira pergunta que eu vou responder é do nosso amigo que ele mandou pelo WhatsApp, que é o Anderson Bastos. Ele colocou assim: como induzir as crianças que os pais não têm esse nível de escolaridade à prática de atividade física? Muito bom perguntado sobre isso. Porque esse é um estudo que foi aplicado na Finlândia. Lembrando que a Finlândia é um público muito ativo, certo? E o que acontece? Eles já levam a educação física na Finlândia é levado muito a sério. Então é levado tanto a sério como matemática, como aulas de biologia. Então, uma das estratégias que eu já vejo como algo como políticas públicas é nós levarmos mais a sério as nossas aulas de educação física no nosso seio escolar, no nosso âmbito escolar. Então, também trazer essa relevância, como também na Finlândia, que eles fazem a educação física da mesma proporção. Então, aqui no Brasil, tentando colocar essa questão de fazer atividade física da mesma proporção que a pessoa faz aula de matemática, ele faz a sua aula de português, tentando colocar essa importância, mostrando para as crianças a importância. Sempre lembrando que como nós estamos falando de criança, deixarmos aspecto lúdico, para que elas tenham prazer em fazer a prática de exercício, a prática de atividade física. Lembrando que sempre com prazer e deixando um aspecto bem lúdico para ficar um entretenimento melhor para as crianças. Segunda questão que me veio aqui é do nosso amigo Tiago, mandou pelo Instagram. O nível de significância foi adotado um P menor que 0,10. Muito legal essa pergunta, muito legal você ter observado isso no artigo científico. Bom, não é muito natural nós analisarmos e ver artigos utilizando esse P, porque o que é mais comum é utilizando P menor que 0,01 ou utilizando P menor que 0,05. Por quê? Quanto menor o P, como 0,1, 0,5, dá mais fidedignidade ao quê? Aos resultados. Mas, no entanto, ele colocou um P menor que 0,10, nós não podemos descartar porque o P ele é de acordo com o pesquisador. Então, cada pesquisador pode adotar um P. No entanto, ele conseguiu adotar esse P menor que 0,10, por quê? Porque as ferramentas que ele utilizou também foram ferramentas muito criteriosas. Então, ele pode usar que não tem problema nenhum. Tanto que muitos resultados dá P menor que 0,1, P menor que 0,5, ok? É só um P que ele adotou. Mas tá tudo bem também, tá bom, gente?
Vamos lá, próxima pergunta. O que é uma randomização mendeliana? Vamos lá, a randomização mendeliana, ela começou a ser aplicada em 1991. E é uma abordagem alternativa, certo? Então, para estimar a relação causal entre a exposição biológica modificáveis entre os fatores biológicos, certo? Então, assim, é um desfecho clínico utilizado para as variáveis genéticas também, ok? Então, essa é a questão do que é uma randomização mendeliana. Vamos lá, a próxima pergunta que veio aqui para mim é da Maria Inês. Ela colocou, qual é a diferença? Ela perguntou, qual é a diferença de passos por dia e passos por dia e passos? O que acontece? Os passos por dia, ele foi mensurado com o pedômetro, correto? Então ele colocou o pedômetro e foi utilizado os passos por dia. Já os passos, o pico de passos, certo? A velocidade dos passos, eles foram utilizados o quê? Com o acelerômetro. Então o acelerômetro, ele tem essa capacidade, porque o acelerômetro é um padrão ouro, certo? Então o pedômetro, você coloca, não sei se vocês já tiveram uma experiência, mas um pedômetro, se você analisar, tem no seu smartphone, tem no nosso dia a dia. Então o pedômetro, você coloca, né, tem no seu smartphone, tem alguns aplicativos que você utiliza no seu translado. Então quando você vai para casa, do seu trabalho, você vai para a escola, então tem um pedômetro que ele vai contando quantos passos você vai fazendo. No entanto, como o acelerômetro é um padrão ouro para nós analisarmos essa questão da atividade física, então nós utilizamos aqui também dentro do Célula Física, nós utilizamos o acelerômetro para mensuração de sono, nós podemos utilizar o acelerômetro para ver a questão de quantas calorias o indivíduo ele pode estar fazendo, né, tendo a perda, né, no dia. O nosso amigo Gerson, dentro aqui do Célula Física, ele fez um artigo científico falando sobre o pico de cadência, sobre o acelerômetro. Então, qual é o melhor, no seu intervalo de tempo, qual é o melhor, quantos passos que ele dá. Então, é muito interessante o acelerômetro, por isso que ele é considerado o padrão ouro. Então, o acelerômetro, ele consegue te dar esse desfecho de velocidade, de quanto que você está fazendo em questões de aspecto de velocidade. Então, são as intensidades, leve, moderado e vigoroso. Então, o acelerômetro, ele consegue fazer essa mensuração mais fidedigna para conseguir saber se você passou mais tempo em atividade física leve, se você passou mais tempo em atividade física moderada ou mais tempo em atividade física vigorosa, ok? Então, essas foram as perguntas de hoje, desse artigo muito interessante. Mais uma vez, eu vou ressaltar para vocês que não assistiram, não esquece, dê uma olhada lá no vídeo. Como eu disse, vai ter aqui em cima algum link para vocês clicarem e ir direto para o vídeo. Caso vocês já assistiram, mas temos outros vídeos, muitos vídeos interessantes, cada professor dando a sua abordagem, cada professor pegando as perguntas que são colocadas para nós de uma forma, às vezes, algum cunho um pouco mais científico, outros cunho mais global, para nós tentarmos aplicar na prática, para nós entendermos melhor. Então, peço para vocês acompanharem, seguir nós nas nossas redes sociais. Se você não segue o Célula Física no Instagram, segue nós nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Tenho também o Instagram do Agita São Paulo para vocês ficar ligado também em todas as nossas a nossa agenda. Tudo bem? Um forte abraço e fiquem com Deus.